Está no ar um novo vídeo no canal, desta vez para falarmos do Vitória Sport Clube. A Guimarães chegou João Henriques e eu trouxe um convidado para analisar o novo treinador do Vitória. Para me ajudar a perceber a situação em Guimarães, trago aqui ao nosso canal de YouTube um homem de Santa Combadão, o Rodrigo Coimbra, jornalista no 00, o meu colega Rodrigo. Antes de mais, obrigado, és um privilegiado, primeiro convidado no canal. Obrigado por estares aqui comigo e por nos vires ajudar a perceber o que é que correu mal em Guimarães neste início e o que é que o João Henriques pode trazer. Antes de mais, olha, dizer-te que é um gosto estar aqui, dizer-te que não esperava que fosse de outra forma, em ser o primeiro convidado, e depois dizer-te também que fui bem pago para estar aqui hoje, para falarmos aqui sobre o Vitória, e por isso é que também estou aqui. Mas foste bem pago, portanto espero que venhas trazer material de qualidade aqui ao nosso canal. Bem, então o nosso tema é mudança em Guimarães. Será João Henriques o homem certo? Este é o tema principal, mas importa também perceber o contexto, não é? A época começou agora e eu que no vídeo anterior que podem ver no canal, vou pôr aí, disse que apostava que o Mário Silva ia ser o primeiro treinador a sair. Já o Tiago antecipou-se e deixou o Guimarães. Portanto, importa perceber o contexto. Sim. Rodrigo, conta-nos lá então um pouco aquilo que tu achas que se passou, o que é que achas que se passou para o Tiago querer sair? Porque Olha, foi ele que quis sair, não é? Sim, isso é um ponto também muito importante. Na verdade, acaba por ser uma surpresa depois da grande surpresa que foi a chegada do Tiago a Guimarães. Ninguém estava à espera. O Tiago nunca tinha tido uma oportunidade enquanto treinador principal, e a verdade é que ter essa primeira experiência num clube como o Vitória foi surpreendente. Depois, acaba por ser surpreendente o facto de ele ter pedido para sair ao fim de 3 jornadas. Não se percebe ainda muito bem o porquê. O Vitória... Ao fim de 3 jornadas e ao fim da primeira vitória, não é? Sim, ainda para mais isso, ainda por cima numa altura em que ele estava concentrado no curso da UEFA Pro, porque ele ainda está a concluir também essa etapa, e foi surpreendente, porque o próprio clube, pelo comunicado, percebeu-se que não estava à espera e deixou duras críticas à forma como o Tiago também lidou com o processo, e a imagem que fica, apesar do Tiago já ter vindo a público também falar, com um comunicado que enviou às redações, pouco esclarecedor também, dizendo apenas que saía para o bem de todos, mas não se percebe qual foi a razão. Agora, a verdade é que deixa uma imagem muito má nesta primeira passagem como treinador principal. Primeiro, porque efetivamente a equipa do Vitória não apresentava um futebol por aí além nestes primeiros jogos. Depois, porque acaba por abandonar o barco numa fase muito precoce da época, num clube que apostou muito nele. Percebe-se que construiu também o plantel, pelo menos aquilo que o clube defende, em consonância com o Tiago, e depois vê-se aqui num problema muito grande, que é arranjar uma solução quando não estava à espera. E para a primeira imagem, lá está, acho que o Tiago não podia ter um pior início enquanto treinador principal. Não sei se acusou a pressão, porque é isso que também o Vitória fala. Não sei se acusou a pressão, mas a verdade é que o Tiago sabia para onde ia. Ainda teve também, digamos, um contexto até um pouco mais favorável, porque não sentiu aquela pressão mais direta dos adeptos no estádio. Portanto, acho que isso também é um fator que é importante falar. No fundo, é tudo muito estranho, a começar desde logo pela contratação do Tiago no início da época, porque eu não esperava e acho que ninguém esperava. Sim, começou estranho e acabou ainda mais estranho, não é? Depois do mercado de transferências, ou praticamente em cima do mercado de transferências, ele sai e deixa o clube. Sim. Na verdade, o Vitória já tinha uma espécie de João Henriques como alvo há algum tempo, não é? Já se tinha falado do João Henriques muito antes do Tiago aparecer. E o mais estranho ainda é que depois começaram a circular algumas informações, não é? Em vários órgãos de comunicação social, para as razões que
poderiam estar na base deste divórcio, digamos. E uma delas era o facto do Vitória de Guimarães não ter conseguido contratar alguns nomes, entre os quais o de Adriano Silva. Bem, todos sabemos qual é que é o salário de um jogador como o Adrian, não é? A meu ver, incomportável para a realidade do Vitória. Portanto, é preciso ter também a noção do clube onde se está, apesar do Vitória ser um clube muito grande e se estar a afirmar no contexto do futebol português, mas calma, ainda não consegue chegar a esses alvos. Já conseguiu chegar a Quaresma, que foi um reforço bastante importante. Trouxe também o Silvio, que é um internacional português, e um elemento que o Tiago conhecia muito bem, por ter sido companheiro dele. Sim. Mas se realmente foi por causa de não chegarem nomes mais experientes como o Adrian, que foi um dos nomes falados, pá, não se percebe ainda mais essa razão, porque aí revelava mesmo um desconhecimento total do Tiago em relação àquilo que é o próprio clube. E futebol? Futebol propriamente dito. Tu há pouco disseste que o futebol do Tiago não convenceu os adeptos que não estavam no estádio, mas que viram na televisão e não terão ficado agradados, não só pelos resultados, mas também pelo pouco que a equipa produziu. A nível ofensivo, parecia-me uma equipa muito pobre daquilo que eu pude ver, não consegui ver muito. Por isso, apesar de ser tudo em cima da hora e o Vitória não estar à espera, e o Tiago, atenção, pode crescer muito ainda como treinador, claro, mas até pode acabar por ser um passo em frente para o Vitória, não se sabe. Vem aí um nome mais consolidado, com mais confiança também pelos últimos anos nos Açores, e que aqui em Guimarães pode trazer bons resultados, não? Olha, olhando para os resultados e por aquilo que tu dizias em relação ao futebol ofensivo, totalmente de acordo, porque em 3 jogos o Vitória Sport Clube, tendo em conta os objetivos também a que se propôs no início da época, fazer um golo e esse golo ser de grande penalidade diz muito. Depois, lá está, não explica-se também por a falta de certo poder ofensivo. Pode-se Sim, mas o desculpar Vitória aqui o contratou muitos facto, jogadores. é verdade, pode-se desculpar, lá está, esse facto de terem chegado muitos jogadores novos, e não só novos pelo contexto de virem para o Campeonato Português, mas por serem efetivamente muito jovens, mas acabou por contratar também alguns elementos que trazem a experiência e que já conheciam o campeonato. Contratou, como eu dizia há pouco, contratou o Silvio, contratou o Quaresma, contratou o Pepe Luca, apesar de ser jovem, já vinha de uma época muito boa no Tondela e que conhece a realidade. Portanto, e também há outros casos de equipas que mudaram muito de equipa e não se notou tanto essas diferenças. Todos recordamos o exemplo do Famalicão no ano passado, que acabou por surpreender. E aqui as coisas inicialmente não funcionavam e, e numa altura em que até se podia esperar que o Tiago, lá está, tinha aqui uma oportunidade de ter mais tempo de trabalho com a equipa, se bem que lá Sim, está, ele favor. também estava no curso da UEFA, mas pronto, havia aqui esta paragem de 17 dias entre jogos que poderia ser importante para a equipa técnica reforçar essa ideia. Há aqui uma mudança. Partiu do Tiago e agora chega ao João Henriques, que é um treinador que todos conhecemos, que tem dado passos sólidos no futebol português. Começou desde baixo, literalmente, começou nas distritais, veio por aí acima, passou pela segunda liga com sucesso, chegou à primeira. Numa primeira fase as coisas não correram tão bem, infelizmente para ele, no Paços de Ferreira, que acabou por descer nessa de divisão, mas depois abriu-se ali a possibilidade dele ir para os Açores no Santa Clara, onde fez 2 épocas históricas para o clube, em que foram batidos recordes, e depois, consciente de que já estaria um pouco a mais nesse projeto, Ciclo, ou não é? seja, um fim de ciclo, consciente de que fez tudo o que poderia fazer pelo Santa Clara e sentiu a necessidade de dar o salto. É uma necessidade legítima, que ambicionou mais. Infelizmente a oportunidade não apareceu logo no início da época, como eu acredito que ele também esperasse, e talvez a porta do Vitória de Guimarães seria
uma porta que ele esperasse no início da época. Sim, foi falado praticamente uma época, não é? Já em 2000, no fim de 2019, no fim da época 18-19, tinha-se falado nisso, por isso. E a verdade é que houve várias portas que poderiam ser interessantes para o João Henriques. O Rio Ave precisou de mudar de treinador, veio o Mário Silva, também para uma primeira experiência enquanto treinador principal de uma equipa sénior em Portugal. Houve aqui a possibilidade do Vitória, que optou pelo Tiago Mendes. Bem ou mal, a verdade é que percebemos que, pelos vistos, foi uma má aposta, mas chega agora o João Henriques ao Vitória, lá está, como dizias, um treinador com experiência que está no projeto que ele ambicionava, porque... Sim, ele agora vai querer aqui provar que devia ter sido a primeira escolha, não? Não é a segunda, não é? Sim, eu acho que é a oportunidade ideal para ele mostrar toda a sua qualidade. E será um duro teste, porque não foi ele que escolheu este plantel, não fez parte dessa estrutura que desenhou o plantel para a nova temporada, e isso será um ponto desfavorável para ele neste início de caminhada, mas não poderia dizer que não a este desafio, porque era algo que ele realmente queria, e era aquilo que eu penso que lhe faltava para se assumir ainda mais como um dos grandes treinadores da nossa liga e chegar, quem sabe, a patamares ainda mais superiores, porque já provou que pelo caminho tem superado todos esses desafios, e quem sabe se este não será mais um para chegar a um ainda maior. O trajeto do João Henriques não é assim tão comum como no passado, não é? Tu olhas para, nós ontem falávamos disso, o Luís Freire, talvez seja na Liga o único que teve passagem mesmo pelas distritais. O João Henriques conquistou títulos nas distritais, e é um treinador que, ao contrário, por exemplo, do Tiago, que chegou aqui porque era também internacional portuguesa, um ex-jogador conhecido. O Mário Silva estava ligado ao Futebol Clube do Porto. O João Henriques sobe a pulso na carreira, distritais, Campeonato de Portugal, Segunda Liga, Primeira Liga, 10ª divisão, recompõe-se, e não só 10ª divisão, como a imagem que deixa não é a melhor, mas mesmo assim volta à Primeira Liga e faz um excelente trabalho no Santa Clara, talvez um trabalho que não foi assim tão falado quanto isso, passa um pouco por baixo dos holofotes, mas acho que o futebol do João Henriques também é um pouco assim, não é? Não é um futebol e já vamos falar disso, mas não é um futebol de grandes brilharetes, mas é um futebol que, tal como o treinador, é para chegar a um objetivo que ele coloca e que geralmente alcança. E nota-se, lá está, tu olhas para o progresso dele, tirando aqueles anos que ele passou na Arábia e que terão dado também motivos para aprendizagem. Nota-se que é um treinador que sobe aqui a pulso e chega agora sim a um grande patamar do futebol português, um clube com muitos adeptos, que irá lutar em princípio pelo 5º lugar. Portanto, eu acho que é só o progresso já faz do João Henriques um nome interessante, não é? Sim, esta passagem pela Arábia, mais do que... Lá está, ele na altura estava a treinar nos distritais, já tinha tido várias etapas de sucesso na região de Santarém, sai para também conhecer novas realidades, e a verdade é que passou um ano na Arábia e depois também um ano nos Emirados Árabes Unidos, e a verdade é que isso lhe acabou por abrir as portas para um regresso a Portugal. Chega ao Fátima, na altura o Fátima estava na Distrital, mas tinha acabado de ser adquirido por investidores sauditas na altura, e essa relação terá o convencido a vir, porque percebeu ali que tinha um projeto com forte investimento em que poderia progressivamente dar o salto, e a verdade é que isso aconteceu. Esteve 2 anos fora, regressou para um projeto de subida da Distrital num clube que já tinha estado há pouco tempo nos campeonatos profissionais e que, pronto, tem vindo a passar alguns problemas complicados, mas é um clube que já tinha vivenciado isso a nível profissional. Acaba por ajudar a equipa a subir ao Campeonato de Portugal, e depois faz ali um excelente trabalho também, já no Campeonato de Portugal, ao serviço do Fátima. Curiosamente, foi a primeira oportunidade que tive para falar com o João Henriques na altura,
Isso foi aqui, 2017 já. Já foi em 2017, foi essa primeira oportunidade que tive para falar com ele sobre esse arranque. Lá está, era uma equipa que tinha acabado de subir ao Campeonato de Portugal e estava muito bem também nesse início, numa nova competição, uma competição nacional com outra exigência, e recordo-me que na altura ficar muito, muito agradado com o próprio discurso do João Henriques, um discurso desde logo bastante ambicioso, de uma pessoa que sabia de onde vinha, mas sobretudo para onde é que queria ir. E acho que isso define muito este treinador, porque ele não aparece do nada, ele cresceu, ele já leva muitos anos disto, e depois, um ano mais tarde, no ano a seguir, ele vai para o Leixões e surge novamente a possibilidade, dado o bom trabalho que ele estava a fazer também em Matosinhos, surge nova possibilidade de falar com ele. E ele aí diz-me que, quando eu lhe pergunto, agora, depois destas etapas por Distrital, Campeonato de Portugal, Segunda Liga, quais é que são as ambições do João Henriques para daqui a 5 anos? E ele diz-me, que é uma frase fantástica, porque resume muito aquilo que ele é e as ideias que ele tinha, que é, eu esperei 20 anos para chegar aos campeonatos profissionais no meu país, que agora não tenho pressa para chegar aos outros patamares que ambiciono. Portanto, desde logo mostra que foi um trabalho de bastante resiliência da parte dele. Não foi, por exemplo, obviamente que há mérito noutros treinadores em que têm as oportunidades muito mais cedo, por exemplo, o Tiago, não é? Que todos conhecemos a sua carreira como jogador, mas como treinador a verdade é que não tinha qualquer experiência, apenas como Não acontece em adjunto. Portugal, não é? O Pirlo, por exemplo, Sim, em e o Itália. Pirlo, por exemplo, não é? E que depois tem logo a primeira oportunidade que tem como treinador é logo na Primeira Liga. O João Henriques não, foi como tu disseste, que foi crescendo a pulso, e lá está, sempre com um discurso bastante ponderado, a saber para onde é que queria ir, as ideias que queria para as suas equipas. E tu dizias aí há pouco que ele ficou marcado, e é verdade, por aquele jogo sempre mais mediático com o Futebol Clube do Porto, só que aí, não querendo fazer uma defesa muito grande sobre isso, mas a verdade é que por vezes os treinadores não são muito compreendidos, no sentido em que é preciso compreender que determinados contextos forçam determinadas posturas de jogo. Claro. O contexto do Portanto, Passos prova isso, eles acabam por descer até nessa época. sim. Portanto, a verdade é que esse jogo ganhou um mediatismo e não mostrou, não deu essa oportunidade para o João Henriques mostrar aquilo que ele era e que vinha a ser. Ficou marcado por essa imagem. Felizmente acabou por surgir o Santa Clara logo a seguir, ou seja, ele não esteve muito tempo sem treinar, portanto houve alguém que confiou nele, e ele teve aí Vê os outros novamente, jogos, não é? sim, e ele aí teve efetivamente a oportunidade para mostrar aquilo que ele é e o trabalho que tem. E é verdade, lá está, com recursos escassos face a algumas equipas, por exemplo, do continente. E ainda há pouco também tive a oportunidade de falar com o Marco, que é o guarda-redes do Santa Clara, e ele dizia-me que as pessoas não têm noção da dificuldade que é jogar na ilha, num clube como o Santa Clara, sem desprimor para o Santa Clara, mas ele, para explicar isso, disse que na altura que subiu divisão da segunda Liga para a primeira com Santa Clara, ele disse que achava que era 5 vezes mais difícil subir com uma equipa da ilha de divisão do que com uma equipa do continente. E lá está, porque eles viajam de 15 em 15 dias, estão a viajar, o clube ainda não tem infraestruturas próprias. Portanto, estou muito curioso para ver agora, no fundo, para te resumir isto, estou muito curioso para ver agora o trabalho do João Henriques no Vitória, porque vai ter outros argumentos que lhe vai permitir outras coisas. Portanto, o João Henriques já provou também que não é aquele treinador que tem um modelo muito fixo e que o replica nas outras equipas. Exato, podemos até já passar para isso, não é? Que é como falar como é que jogam as equipas de João Henriques. Mas segue. Mas sim, é o que eu te dizia, é um treinador, não é de ideias fixas,
obviamente tem a sua metodologia, a sua filosofia de jogo, mas que se vai adaptando muito aos contextos, não é? Tu não podes querer um jogo de muita posse, de dominar do princípio ao fim os adversários, se não tiveres Armas para isso. matéria-prima que te permita fazer esse tipo de jogo. E é isso que vimos muito no Santa Clara. Quando tinha possibilidade de ter a bola e de sair a jogar, e o Marco também ajuda nisso, porque joga muito bem com os pés e permitia que o Santa Clara saísse algumas vezes a jogar a partir de trás. A verdade é que sempre que sentia a pressão demasiado perto da sua área, o Marco não tinha problemas em bater para os corredores, onde havia velocistas capazes também de ganhar essas bolas. Portanto, não é, lá está, não é aquele tipo de equipa que se foca em sair a jogar a partir de trás e mesmo que esteja pressionada vai insistir nessa ideia. Não, vai se adaptando às características do adversário. A equipa normalmente joga num 4-3-3 com um dos médios a vir mais atrás a buscar jogo, dois mais criativos. O ano passado tínhamos o Lincoln, que era um elemento assim que tinha mais espaço e que se abdicava das suas tarefas mais defensivas, ou seja, era um elemento mais solto. Depois tínhamos alguns mais que faziam esse papel de ligação entre os setores. Dois laterais também muito projetados, que o Zaidu, por exemplo, na lateral esquerda, que toda a gente conhece, juntamente com o Mamadou, que eles iam alternando, por vezes o Zaidu jogava a extremo. Portanto, também procurava muito essa verticalidade no jogo, mas a meu ver não é algo que possamos dizer, olhar para aquilo que o Santa Clara jogava e dizer, olha, vai ser desta forma que vai jogar igual. Não vai. Exato. Eu até fazendo aqui uma comparação, por exemplo, olhas para o Ruben Amorim, sabes, esta é a estratégia de Ruben Amorim, as equipas do Ruben Amorim vão jogar sempre assim. E com o João Henrique isso não acontece, não é? Ele, mesmo no Santa Clara, ele chegou a jogar com 3 centrais, chegou a jogar em 4-3-3, aliás, foi praticamente assim que fez a última época. Também chegou a jogar em 4-4-2, portanto é um treinador que tem essa variabilidade tática e o estilo de jogo, como falaste há pouco, se não for uma equipa muito pressionada, não há problema a sair a jogar desde trás, mas se for pressionado, é o Santa Clara e agora o Vitória provavelmente também vão apostar nesse jogo de colocar mais longo, mas ao mesmo tempo subir linhas para ganhar a segunda bola e envolver muitos jogadores nas laterais, tanto os laterais como os extremos, que muitas vezes aparecem também por dentro. Acima de tudo, eu acho que as equipas dele sabem sofrer, sabem esperar. Sim, eu tenho uma palavra que acho que resume bem o João Henrique enquanto treinador, que acho que é um treinador muito realista. Ele sabe os argumentos que a equipa tem, sabe os argumentos que o adversário tem e sabe, ele disse numa entrevista, ele tem uma expressão curiosa em que lhe perguntam, por exemplo, se o Marco, no caso o Marco, o guarda-redes, tiver a bola na mão, o que é que ele deve fazer primeiro? E ele diz, é olhar para a baliza, porque o objetivo do jogo é o golo. Portanto, se ele puder marcar logo dali, que marque. Portanto, é isso, é um treinador que, como na carreira, que sabe para onde quer ir, mas que, se for preciso, encontra outros meios para atingir esse objetivo que é o golo. Portanto, eu tenho alguma curiosidade para ver o que é que o João Henriques vai aqui trazer ao Sim, lá está, vamos ter a oportunidade de ver o João Henriques, se calhar num contexto que ainda não tínhamos visto, no sentido que vai estar numa equipa que, como ele diz, já o disse na apresentação, que é uma equipa que vai entrar todos os jogos para ganhar, e uma coisa é tu dizeres isto numa equipa, por exemplo, como o Santa Clara, que obviamente também tens sempre essa vontade. Sim, mas sabes que não vai acontecer. No fundo tens a consciência que é impossível ganhar todos os jogos. Aqui no Vitória, a própria exigência e tudo o que envolve o clube pressupõe isso mesmo, que a equipa olhe para todas as equipas de olhos nos olhos. Sim, para ser melhor só bastava ele dizer que para ser melhor era só ele dizer vamos ganhar todos os jogos e ao Braga vamos petar 5, não é? Só isso é que mas é mesmo, a exigência por si só vai aumentar. O clube está habituado a lutar por outros objetivos, vai lutar
por um lugar na Liga Europa, vai lutar contra o poderio do grande rival que é o Sporting Clube de Braga. Portanto, vai ter, ou seja, vai ter a possibilidade de mostrar também um novo João Henriques, porque a sua equipa, de certeza que vai ter muito mais bola nesta fase do que o Santa Clara tinha na altura em que o João Henriques lá estava, porque vai ter mais jogos em que vai ser o Vitória vai ser o responsável por assumir as despesas do jogo. E isso não acontecia com muita frequência no Santa Clara. E acreditas que o João Henriques é um treinador capaz para assumir esse desafio da equipa, assumir esse papel de dominante, não é? Eu Ao acho que contrário sim. do que vimos noutros treinadores, por exemplo, falando aqui até no Daniel Ramos, que foi para o Santa Clara agora, não conseguiu fazer isso, por exemplo, no Rio Ave, não é? Ele no Marítimo tinha esse papel de equipa mais a jogar na expectativa e depois quando tem que assumir não conseguiu. Achas que o João Henriques é capaz de o fazer? Eu acho que sim. Pelo trabalho que ele fez nos outros clubes, ou seja, e foi um crescimento sempre, lá está, muito, muito gradual. Também esta paragem, ele dizia que ia tirar um ano sabático, mas não vai tirar Umas porque semanas. teve agora esta oportunidade. Mas esta pausa que ele teve, e foi uma pausa com a consciência de que só voltaria para um desafio desta envergadura, também lhe fez bem. E eu acho que vamos ver a partir de agora um Vitória totalmente diferente daquele que vimos Nas primeiras jornadas. nas primeiras jornadas. Volto a referir, estamos perante uma equipa bastante jovem, ou seja, isso vai ter algumas dores de crescimento, poderá não se notar logo no início, mas também te digo que é difícil fazer pior do que aquilo que foi feito nas 3 primeiras jornadas. Para um clube da dimensão do Vitória, perder o primeiro jogo em casa frente ao Belenenses Chade, empatar com o Rio Ave, ok, mas um Rio Ave que vinha com o peso nas pernas de jogos europeus, não é? E depois ganha ao Passos de Ferreira também, que era uma equipa que nos últimos anos tem lutado pela manutenção por 1-0, com um gol de grande penalidade. Epá, difícil fazer pior, portanto, o contexto também, lá está, é desfavorável porque ele não entrou na equipa a meio, mas depois acaba por ser favorável porque a equipa realmente As não expectativas jogava não um estão futebol para já assim tão atrativo. altas. Exatamente, a equipa não jogava um futebol atrativo. Há muitos jogadores em sub-rendimento, como é o caso do Edwards, que ainda não se reencontrou com aquilo que era na época passada. Portanto, estão aqui reunidas um conjunto de questões que podem realmente mudar transfigurar por completo este Vitória. E atenção, porque não houve muito tempo para trabalhar e o Vitória tem 2 jogos muito importantes pela frente, que vai ao Bessa, que é um rival também, e depois recebe o Sporting Clube de Braga. Portanto, são 2 testes de fogo logo para perceber também como é que o João Henriques vai encarar este desafio. Agora, não tenho dúvidas de que vamos ver novas coisas no João Henriques, porque lá está, vai ter outros argumentos também para aprimorar ainda mais o seu futebol. Uhum. O vídeo já está a ficar longo, portanto vamos avançar para a fase final. O 11, eu e o Rodrigo, quer dizer, eu estive a fazer um 11 e agora o Rodrigo vai dar ali os seus toques, se achar necessário, naquilo que eu acho que vai ser o 11 base de João Henriques, pelo menos agora, neste início de etapa, até porque ele ainda não teve muito tempo para conhecer os jogadores. E o Rodrigo, se quiser, faz aí umas alterações. Um comentário, não é? Não, mas podes mesmo alterar e eu altero aqui as peças. Portanto, isto está assim, uma espécie de 4... É um 4-3-3, aqui com umas variantes. Se puderes aumentar aí, só que eu sou um bocado miúpe, não consigo ver muito bem. Não sei se consigo aumentar mais, vou tentar. Está melhor? Está melhor, foi sim. aqui o Bruno Já Varela da consigo. Baliza. Sim. Está aqui, pronto. Sim, mas o Varela, pronto, nem é preciso discussão, não é? Ele restou muito bem, portanto... Sim, até já foi chamado à seleção, por isso. Exatamente, portanto, será indiscutível. Pronto, nas laterais, o Silvio pus o Silvio Sacco. O Sacco vem vindo a fazer épocas muito, muito positivas em Guimarães. E o Silvio, apesar de, a meu ver, não ser... Até por ele ser destro, eu não sou muito fã de jogadores com o pé direito a jogar a lateral esquerdo, mas
É um Olha, jogador também com muita experiência. sim, foi uma das alterações do Tiago nos últimos jogos. Tinha começado a época o Jonas Karls, o alemão. Parece-me um jogador Mas ele vem da com terceira divisão, não é? potencial. Sim, parece-me um jogador com potencial que teve algumas dificuldades naturais para se adaptar. Acredito que sim, que será o Silvio pela experiência a começar, mas não me surpreenderá que, passado algum tempo, o Silvio, até também pela questão Física, da não idade e física, que vá alternando depois com o Jonas. é? Uhum. E aqui nos centrais, o Vitória trouxe vários centrais. O Sim. Suleiman é um dos que continua e também por isso eu decidi mantê-lo aqui no 11, sendo que o Mensah pode entrar aqui no lugar dele ou do Jorge Fernandes também, não é? Sim, há o Mensah e há também o Mumin, que tem sido bastante elogiado e é um jogador que muitos esperam ver vencer aqui no nosso campeonato. Mas sim, o Jorge Fernandes já conhece mais, parece-me estar um passo à frente, apesar da sua juventude. Atenção, estamos a falar de centrais, em que o central mais velho é o Jorge Fernandes, com 23 anos. Exato, Portanto, sim. também acho que foi aqui uma falha do Vitória em não trazer uma referência. Falou-se muito que tentaram trazer o Bruno Alves, por exemplo, não o conseguiram. E parece, lá está, que falta aqui um elemento de maior experiência no eixo defensivo. Mas pronto, o Jorge Fernandes parte ligeiramente à frente por ter essa experiência já de campeonato português, teve já uma experiência lá fora, no caso em Pasa, também importante. E o Suleiman, que já é o segundo ano que está cá em Portugal, mostrou qualidade, não começou como titular, lá está, um pouco à semelhança daquilo que foi com o Silvio. O Silvio ganhou o lugar ao Jonas Karls e o Suleiman foi ao Mumin, portanto também não alterava aí o eixo defensivo. Ok, e mais para a frente é que se calhar já há aqui alguma polémica. Eu pus aqui o Pepe Lu um bocado mais recuado e eu acho que a questão do Pepe Lu é clara, não é? É para ser titular, até pela época que ele fez em Tondela e pela forma como o João Henriques joga. Tu há pouco falaste no início do vídeo que ele gosta de que um médio recue para a saída de jogo e acho que o Pepe Lu é muito bom com essa característica. Portanto, acho que é um dos jogadores que neste 11 é dos mais indiscutíveis. Sim, tens vários jogadores que, por exemplo, há dois que estão lesionados neste momento que poderiam fazer também essa função, que é o Akazo e o Joseph. Mas lá está, concordo que o Pepe Lu nesta fase é o que parte à frente para essa posição mais recuada, porque tem muita qualidade. Pronto, e aqui mais na frente, eu pus o Poá e o André André, mais assim, não é? O que é que achas? Poá e André André? Ou há aqui alguém que Sim, pode entrar? O José, eu gostei muito dele, não é? Mas a questão é que está sim, mesmo lesionado, por isso. está lesionado, ainda não pode dar o seu contributo. Um, Aí, lá está, depende também da abordagem que o João Henriques terá no jogo. Por exemplo, em jogos de exigência mais alta, por exemplo, nestes duelos com o Sporting de Braga que estão aí à vista, ele poderá optar por dar ali mais segurança, digamos, ao seu meio campo e, por exemplo, colocar o Pepe Lu e o Agu, o Mikel Agu, que também é um dos elementos que pode desempenhar essas funções mais defensivas, e depois esses dois mais defensivos e depois soltar o André André. Há vários miúdos. O O André André Almeida Almeida, também. Eu gostei sim, muito dele na época passada, no é o André início. Almeida, que é um jovem da formação, que muitos perspectivam e vaticinam um futuro risonho. Há o Jacob Maddox, o inglês. Há também um sul-coreano, Sim, também há mas muitos jogadores que nós ainda não conhecemos, não ainda é? não conhecemos e não E o tivemos João muito. Henriques também ainda não terá Sim, tido tempo ainda para não conhecer. tivemos muito tempo para conhecer e perceber as suas qualidades. Há também, recentemente chegou o Miguel Luís, também estou curioso para perceber se vai ter oportunidades ou não. Mas sim, nesta fase, Pepe Lu, Poá e o André André como elemento ali mais experiente. Ali a minha dúvida será talvez o Poá, se poderá jogar ele ou o Mikel Agu. Mas sim, parece-me um meio campo mais sólido para esta fase inicial. E na frente, o Edwards é para o banco já? Ou ainda dá para jogar? Assim, eu acho que um dos grandes desafios do Tiago e agora do João Henriques é que conseguir coabitar os dois jogadores, o Edwards e o Ricardo Quaresma. Não é fácil, à partida jogariam
os dois pelo lado direito, mas Pois, isso não dá. sabemos que A não dar é. até dá, mas não dá muito jeito. Sim, não é, não é possível, portanto, curioso para perceber como é que vão conseguir fazer isso. O Edwards, como dizia, tem estado em sub-rendimento, o Quaresma também ainda está à procura da sua melhor versão e estamos a falar de um jogador que já não parte para novo, não é? São 37 anos, mas claramente, eu tenho na minha concepção de equipa, para mim terão de jogar sempre os melhores e para mim não faz qualquer tipo de sentido, tendo os dois jogadores, o Edwards e o Quaresma, bem fisicamente, não faz muito sentido um deles ficar no banco. Portanto, há aqui vai ter que haver aqui este estudo de caso, não sei, colocar o Quaresma ou o Edwards testar em posições mais Mais centrais, por centrais. exemplo, ali no caso o André passava para o lugar do Poá, por exemplo, mais próximo do Pepe Lu e onde está a figura do André, colocar, por exemplo, ali o Edwards ou até mesmo o próprio Ricardo Quaresma, só que isso depois também retiras, por exemplo, retiras a magia do Quaresma e aqueles cruzamentos que Pois, ele sim, tem. tirar o Quaresma da ala tem esse problema, não é? É que aquele E depois cruzamento. o Edwards, acredito que poderia ser uma melhor solução para o meio, porque é um jogador que joga muito bem com a bola colada aos pés e tem essa facilidade em ultrapassar os adversários, mostrou isso muitas vezes pelo corredor central, portanto pode ser aí uma solução. Mas sim, na minha equipa jogavam os dois facilmente. Pronto, e na frente, Bruno Duarte. Eu posso já começar aqui por dizer que, na minha opinião, e falaste aqui da questão do central experiente que não foi contratado, mas Uhum. esta aqui foi a falha no mercado do Vitória, não veio um grande avançado. Sim, houve forte investimento em jovens valores. Veio o Lyle Foster, o sul-africano, e o Olmo, o norueguês, dois jovens com 20 e 19 anos, respectivamente, de quem se espera muito, mas a verdade é que Mas não dá assim para esperar muito, não é? A verdade é. nestes primeiros jogos mostraram, pronto, não mostraram grande coisa, é verdade, mostraram que ainda são curtos para serem titulares indiscutíveis de uma equipa como o Vitória, apesar de se destacarem muito, sobretudo o Olmo, pela sua capacidade física e poderia ser, pela sua elevada estatura, aparentemente parecia ser ali uma solução ideal para receber aqueles cruzamentos do Quaresma, só que está-lhe a faltar ainda alguma coisa para ser titular. O Bruno Duarte, lá está, ainda não percebi muito bem se tem essa capacidade para ser o titular do Vitória. Foi um E faz jogador. uma outra vez faz um bom jogo, não é? Sim, é um jogador que não é muito amado, digamos, pela crítica, mesmo pelos próprios adeptos, mas para uma primeira época, fazer 10 golos no Vitória não é Não é assim tão péssimo. mau. É isso. E poderá aproveitar este atraso, digamos, do Foster e do Holm para agarrar aí um lugar. Tem-se falado muito também sobre, porque houve outros jogadores que foram inscritos, o Stupinan, que teve emprestado o ano passado a uma equipa turca e onde fez até uma boa temporada, com 12 gols em 32 jogos. Lá está, portanto, se haveria aqui jogadores, por exemplo, que estavam um pouco riscados pelo treinador anterior, pelo Tiago, a verdade é que agora todos partem quase do mesmo ponto, não é? Com exceção Sim. de algumas caras mais conhecidas. E no ataque poderá, lá está, pode ser uma das grandes surpresas, a par do eixo defensivo. Vamos ver se o João Henriques vai manter essa dupla. Depois a grande dúvida é mesmo essa, parece-me, no ataque, saber quem é que vai partir na frente das opções do Mr. João Henriques. Sim, mas para fechar aqui a questão do ataque, é preciso lembrar que o João Henrique já fez render Fernando Andrade, o Schettino e agora o Tiago Santana. E o Tiago Portanto, Santana, sim.
desses 3 nomes, acredito que o Vitória tem alguns jogadores com mais capacidade, por isso o João Henriques pode tirar algo mais destes avançados. Bem, vamos terminar o vídeo com a nossa aposta para o que é que pode trazer então este Vitória. Aqui, Rodrigo, pedia-te para fazeres futurologia, fazeres de Maia e dizeres-me que lugar é que apontas ao Vitória Sport Clube de João Henriques. Portanto, a minha grande aposta para o Vitória de João Henriques será... Queres que eu avance já com a minha? Se ainda estiveres aí com alguma dúvida. Não, a minha dúvida é só entre o 5º e o 6º lugar, portanto acredito que também não há de ser muito longe da tua. Portanto, agora estou aqui para ver se sou um pouco ambicioso ou não. Mas diria um 6º lugar. Sim, o 6º lugar. Ok, então a aposta do Rodrigo é o 6º lugar, Liga Europa? Não dá, só por causa das questões da taça é que pode vir a dar, não é? Sim. Eu aposto no 7º lugar para o Vitória, portanto acho que nem a taça é capaz de... Há ali muita juventude, gosto do plantel, mas precisa se calhar de alguma rodagem, talvez... Então, já agora, se quiseres partilhar os 6 primeiros... já partilhei no vídeo que vai sair no canal, por isso depois podes seguir. Tens aí em baixo uma coisa a dizer subscrever e tens lá as minhas apostas do primeiro ao último. Malta, fica aí também a tag para vocês seguirem então, o vídeo. Vale 1000 folhas, não é? Vale 1000 folhas, claro. 1000 folhas na redação. Bem, Rodrigo, acho que é tudo. O vídeo já vai muito longo. Eu apostei em 20 minutos. Eu apostei em 20 minutos, dobrámos o tempo, mas pronto, mas foi o tempo bem passado. Obrigado por teres estado aqui no meu canal. Vou convidar-te mais vezes, por isso habituem-se à cara do Rodrigo, um especialista no Campeonato de Portugal e futebol feminino também, vamos trazer aí, não sei bem quando, talvez uma vez, só uma vez, só para fazer feliz. Para ver se as pessoas gostam. Claro, exatamente. Bem, obrigado Rodrigo e obrigado a todos que viram este vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, façam like e sigam nas redes sociais. Vou deixar também as redes sociais do Rodrigo. Falta ativarem o sininho. Pois, e ativem o sininho para receber as notificações. Essa é clássica. É isso. Bem, perfeito. Vou então acabar o vídeo. Muito obrigado e até à próxima, pessoal.